Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Pocket para a Proficiência da UFMG. Nessa aula, vocês vão conhecer os detalhes da prova, ou seja, o modelo das questões e também os tipos de textos que caem. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Então, pessoal, como são as provas de proficiência no geral? Todas as provas de proficiência de mestrados e doutorados são provas de leitura, certo? Que exigem que você entenda um texto e responda as questões. Você vai encontrar dentro dessas provas diferentes tipos de questões. Questões de interpretação, que é aquela que você vai retirar a resposta do texto, e também um pouco de gramática. Quando eu falo gramática, é estrutura da língua, certo? Então, pode cair referência, pode cair grupo nominal, pode cair coisas desse tipo. Mas não é aquela gramática profunda que você precisa enfiar a cara na gramática e estudar tempos verbais, não é nada disso, tá, gente? São partes estratégicas da gramática que a gente vai aprender aqui no curso. Também cai questões de tradução, é bem comum pedirem questões de tradução, como também é comum vocabulário. Dentro de vocabulário, a gente encontra sinônimos, antônimos, às vezes, também algumas pedem phrasal verbs, que não é tão comum. Mas o vocabulário é isso, certo? E vamos entrar agora especificamente na proficiência da UFMG. Então, olha só, fiz um gráficozinho aqui para vocês conseguirem ver. Então, vamos falar das questões primeiro, certo? Os enunciados. Os enunciados são todos em português, certo? Todos em português. As questões são abertas, ou seja, questões discursivas, certo? A quantidade de questões, 5 questões por prova. As respostas, todas devem ser dadas em português, tá, gente? Na prova, eles colocam o número de linhas por questão. Então, é bom que você siga mais ou menos aquele padrão. Não passe muito, nem fique muito pouco. Nem, por exemplo, se forem 5 linhas, para vocês não escreverem só uma. Então, tem um padrão também para isso, certo? Dicionário. É autorizado o uso do dicionário bilíngue, monolíngue, técnico, certo? Vou deixar aqui também sugestões de dicionário para vocês comprarem, para levar para a prova. Olha só, gente, dicionário, vocês precisam usar o dicionário bilíngue, certo? Ele é mais fácil de manusear, é mais simples de entender, certo? Eu sempre indico o dicionário da Oxford. Vou deixar o link para vocês. Temos também a aula de como usar o dicionário, tá? Olha só, gente, a prova são 2 horas e 30 minutos. Ou seja, vocês têm tempo suficiente para responder todas as questões, tá? E usar o dicionário com calma também. Mas o dicionário é preciso ser usado com estratégia. E vocês precisam aprender a usar o dicionário antes da prova, certo? Por favor, não comprem o dicionário e só abram na hora da prova. Não retirem o plástico do dicionário só na hora da prova, tá? É preciso dar uma treinada antes para que isso fique mais rápido e mais automático. E aqui são os textos, eles podem ser ensaios, artigos, o que eles acharem melhor, certo? São textos em torno de 2 a 3 páginas, não são textos tão curtos, certo? E eles são divididos por área, em 4 grandes áreas, certo? A área 1, ciências biológicas, agrárias e saúde. A área 2, ciências exatas da terra e engenharias. A área 3, ciências humanas, ciências sociais e aplicadas. E a área 4, linguística, letras e artes. Aqui também na plataforma, vou deixar para vocês indicação de textos por área, para vocês lerem aí e adquirir vocabulário na área também.
E como é a correção dessa prova? Gente, olha só, essas informações aqui são retiradas do edital, certo? Retirei diretamente do edital, eu coloquei aqui para explicar para vocês. Vamos ver aqui. O critério, né, para a correção dessa prova é a correspondência do conteúdo das respostas ao conteúdo das informações contidas nos trechos do texto, aos quais as questões se referem, ou seja, você precisa responder corretamente, certo? Isso aí tá claro. Essa correspondência pode ser atingida por meio de paráfrase ou uma simples tradução. Olha só, gente. A paráfrase é o que você entendeu, né? O que você é a sua interpretação daquilo que você leu. E a tradução é a tradução. Isso aí não tem o que fazer, né? É uma tradução. Esta é uma prova que envolve localização e compreensão da informação presente no texto, e não de interpretação, não sendo exigido conhecimento prévio do candidato sobre o assunto. Ou seja, você também não precisa conhecer, né, de tudo, e o que cair ali vai ser o que for apresentado no texto, vai ter como você ler e conseguir entender, mesmo que você nunca tenha ouvido falar desse assunto, certo? Olha só, quando eles dizem tradução, você vai pegar aquele trecho, tá? Que você entendeu e traduzir com suas palavras. Sempre me perguntam, isso é, acho que uma das perguntas que eu mais recebo. Como é a tradução? Como é que eu faço? Tem que ser ao pé da letra. Gente, não existe tradução ao pé da letra, porque se você traduzir ao pé da letra vai ficar muito esquisito, né? Porque português e inglês são línguas diferentes. Então, eu sempre falo para os meus alunos que você precisa fazer uma versão, certo? Uma versão daquilo que você entendeu, certo? E aí eles vão considerar, sim, essa versão. Tem mais uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, é que a simples localização da informação no texto é condição sine qua non para que o conteúdo seja traduzido ou parafraseado adequadamente, mas não resulta em pontuação, ou seja, você não pode simplesmente só localizar, você vai precisar parafrasear, falar com suas próprias palavras o que você entendeu e também ou traduzir, certo? Uma correção é bem tranquila, pelo que eu vejo aqui da UFMG. Eles vão considerar o que você escreveu, tá? Que isso aqui tá bem claro que vai considerar o que você escreveu. Você pode falar o que você entendeu com suas palavras, como também você pode traduzir, ok? Então, para isso, para a tradução, você precisa de duas coisas: estrutura da língua e vocabulário. Não dá para jogar palavras soltas na tradução sem a estrutura. Para entender a língua, você precisa ter estrutura e vocabulário. Para fazer prova, você precisa ter estratégia, estrutura e vocabulário. Então, meu método ele se baseia nesses três pilares: estrutura, estratégia e vocabulário. Com essas três, você consegue fazer todas as provas de proficiência. Então, para que você consiga traduzir, você precisa de estrutura e vocabulário, certo? A estrutura são as partes-chave que caem em todas as provas, certo? Como eu falei para vocês. Não é uma gramática profunda, mas algumas partes essenciais que vocês precisam entender. E o vocabulário é aquela parte, eu acho que uma parte que muita gente reclama, que não tem tanto vocabulário. Para o vocabulário é necessário ler, anotar as palavras. Tem uma aula aqui no curso também de como você pode aumentar o vocabulário para as provas. Essa é um pouco da prova da UFMG, certo? Eu vou mostrar ela também aqui para vocês. Vou abrir ela aqui para a gente ver a prova. Essa é a da área 1, certo? Que é Ciências Biológicas, Ciências Agrárias e da Saúde. Lá no site deles tem todas as provas, mas eu vou deixar aqui para vocês. Aqui está falando 3 horas, mas essa aqui foi uma prova presencial, tá? No caso da online, são 2 horas e meia.
meia hora, você vai treinar lá na plataforma, como é que vai mexer nas coisas e tal, certo? Então, a outra coisa que eu não falei é que é possível você usar um rascunho, tá? Esse é um texto de 4 páginas. Tem a resolução dessa prova, que eu fiz uma live sobre ela e eu vou deixar linkado para vocês aqui. E as questões, como eu falei, ó, são 3, 4, 5 questões. Essa aqui também tem o número de linhas, certo? Vai ser mais ou menos isso na prova online também. São questões relativamente simples, são poucas questões. Você vai ter tempo suficiente para responder. Agora vamos ver das outras áreas. Essa aqui é da área 2, Ciências Exatas da Terra e Engenharias. Mesma coisa, tá, gente? Esse é um texto um pouco menor, inclusive, olha, 1, 2, 3 páginas. As questões, 5 questões, certo? Área 3, Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas. Mesma coisa, vamos ver o texto aqui, olha só. 1, 2, 3 páginas e as questões, certo? Bem tranquilo aqui também. E a última, e a da área 4, Linguística, Letras e Artes, uma prova de 3 páginas, um texto, ó. Nem dá 3 páginas, né? 2,5. E também aqui a gente tem as questõezinhas. São questões muito claras, tá, gente? Não tem pegadinha, isso aqui. São questões bem claras, é uma prova bem elaborada. Vamos ver também o calendário da prova desse ano. Vou deixar também aqui para vocês. Serão 4 provas online e uma presencial, certo? Então, aqui, ó, as inscrições de 16 a 18 de janeiro e as provas 4, 5 e 11 e 12, certo? A outra vai ser de 3 a 5 de abril, as inscrições e as provas vão ser também em abril e aqui em maio. Olha só, tem umas que vão ser em maio, porque eles sempre dividem, tá, gente? O pessoal, as turmas. Ó, presencial vai ser em junho e em julho. Agosto vai ter mais uma aplicação online. De 21 a 23 vai ter as inscrições. As inscrições são um período bem curto, tá, gente? Tem que ficar de olho. 16, 17, 23, 24, a aplicação de setembro. E a última aplicação vai ser em novembro e as inscrições em outubro, certo? Então tem que ficar de olho se você quer fazer essa prova. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula do curso Pocket para a proficiência da UFMG. Se você está vendo essa aula no YouTube e quer garantir a sua vaga no curso, vou deixar o link aqui abaixo. Se você está assistindo na plataforma, seja bem-vindo ao curso e eu te vejo nas próximas aulas. Tchau!